Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia e tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas Sempre que nos assistem no YouTube. Sempre esqueço de ótimo. dizer isso, mas lembrei hoje. Para eles também, né? E sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas, sugestões de tema. Então você já sabe, pode encaminhar uma mensagem lá pelo podcast @segurançalegal.com, também no YouTube, onde você pode assistir, né, a versão em vídeo deste episódio, desse podcast, e também lá no Mastodon, Blue Sky e Instagram. Também temos o blog da Brown Pipe, onde você consegue acompanhar as notícias mais quentes, as notícias mais importantes ali, inclusive se inscrever no mailing semanal que você recebe aí algumas dessas notícias aí também para se manter informado. Certo, Vinícius? Certo? Perfeito, Guilherme. Quem está nos assistindo pelo YouTube hoje vai conseguir me ver um pouco o que, nos meus termos, eu considero estar escabelado ou É, descabelado. Hoje meu cabelo tá numa zona, mas tudo bem. tudo bem, Mas né? é só Nós para não quem tá no somos. YouTube. É, Exclusivo. o foco é interessante, né? Você tem o foco do episódio. Um podcast é um produto que é feito para ser ouvido, né? Nós começamos, né, desde lá 2012, sempre com a versão em áudio, né? Depois que as coisas foram, né, também indo para o YouTube, enfim, então hoje é bem comum que os podcasts também tenham sua versão em vídeo. Mas eu te confesso que a minha forma de consumir conteúdo no YouTube, na maioria das vezes, é ouvindo, sabe? É ouvindo, aham. É. Notícias, né? Então acaba sendo um meio diferente do cara ouvir, se ele quiser, sei lá, não quer usar o Spotify, ou não quer assinar um feed lá, né? Ele pode também ouvir pelo YouTube, né? É uma outra É, forma, outro mas uma canal, né? curiosidade para quem está nos ouvindo ou nos vendo. Na verdade, o primeiro podcast que a gente gravou, o primeiro episódio que se gravou, mas não do Segurança Legal. Era uma outra iniciativa, mas que tocada por nós na época. Foi em 2007. A gente gravou um episódio do que era um netcast, Sim, porque não era iPodcast, exato. né? Era netcast. E aí tinha a Twitch, existe até hoje, na verdade. Existe, que é o A, pessoal do a, Security Now, né? o Twitch TV, um dos podcasts que eles têm lá é o Security Now. Mas naquela época a gente já consumia o Security Now direto. Eu ouvia muito o Security Now. Eu acho que foi precursor, né? É, Pra nós, assim, pra, né? Pra nós. foi. Pra mim foi, pelo menos. É o podcast que eu mais ouvi. Depois que começou a ficar longo demais, eu parei de ouvir. Mas. E eles diziam assim: netcasts you love from people you trust. Se não estou enganado, É. é o chavão deles. Né, lá do Twitch, né? Twitch, né, não é Twitch. Né, Twitch Twitch é o Twitch. Não, é Né? Twitch. Twitch É com Twitch? T. Twitch com T. Não, é que. TWIT. Tá, que tem a Twitch, tá? E tem o Twitch, que é a outra rede lá, né? Mas não é essa. Que é É concorrente Twit com do. T. Não. Eu tô falando Twitch. É que tem o Twitch TV. É que tem outro Twitch, Guilherme. O Twitch. Que, é Aham. pra que o pessoal faz transmissão de jogos, não sei o que e tudo Isso, mais. essa é a Twitch com TCH. E a do Ah, Security Now é Twitch com T. Tweet. É. TWIT. Ah, sim, é verdade. Inclusive, eles Tweet estão no TV, tá? episódio 1044. Tô acessando o site lá deles. Uhum. Mas vamos ao que interessa, Vinícius. Bora. Que é trazer. A gente tem algumas reservas. Quem nos escuta aqui, né, nesses últimos anos, sabe que a gente tem uma certa reserva em fazer esses episódios 10 mais, top 10 e coisas do gênero, né? Mas assim, eles têm um apelo, né? As pessoas gostam disso, então nós também, né, observamos o que as pessoas gostam e não deixa de ser uma forma de você abordar um tema, né? Sem, claro, a gente vai trazer aqui 10 orientações, né, ou 10 recomendações para o uso de inteligência artificial em sua empresa, né, no seu projeto também, mas nas empresas de maneira geral é um episódio direcionado para empresários. E, claro, cada uma dessas indicações ou cada uma dessas recomendações daria um episódio inteiro, né? Mas a ideia é a gente falar rapidamente sobre cada uma delas para que você tenha uma ideia geral, assim, dos desafios atuais e
das recomendações que podem ajudar a suprir, né, ou ajudar a resolver alguns desses desafios aqui. Claro, a gente não vai falar sobre os desafios, vamos falar direto para as soluções, né? Mas, enfim. Então, primeira coisa, Vinícius, seria estabelecer um processo de governança e supervisão humana no uso de ferramentas, de maneira geral, de soluções de IA, compreendendo todo o ciclo de vida. Eu acho que ela está em primeiro lugar porque ela é uma meta recomendação e todas as outras vão, de uma certa forma, estar relacionada com elas, né? Porque estabelecer um processo de governança vai prever as outras recomendações que nós vamos falar aqui também, mas implica em você utilizar. Não é somente uma questão de você utilizar de forma responsável, né? De você, por exemplo, pensar e quando que você vai pensar nos aspectos éticos do uso da IA, que eu acho que é um dos grandes problemas e, enfim, a humanidade está se debatendo com isso agora, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, de IA e educação, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, isso não deixa de ser uma questão ética, né? Eu vi esses dias, Vinícius, uma reportagem, o cara dizia assim que a IA tem ajudado muito os especialistas, mas tem prejudicado aqueles que estão iniciando. E o cara faz Sim. uma analogia que seria como tu dar um carro de Fórmula 1 para quem está aprendendo a dirigir, sendo que ele, sem indicar para ele exatamente o caminho que ele precisa seguir, sabe? Essa foi a analogia que o cara fez. Então, pensar nesse tipo de questão ética também é algo que vai ser feito nessa etapa inicial de governança e supervisão, ou seja, como eu vou usar, quando eu vou usar, quais são os problemas que eventualmente vão aparecer, e as questões de política aqui que também a gente vai precisar prever nessa etapa, né? Só esse primeiro ponto, a gente vai falar em 10, né? Só esse Uhum. primeiro já dá um bom, belo de um trabalho. Quando fala todo o ciclo de vida, só para a gente poder citar aqui sem erro, eu separei aqui as fases, né? As etapas que a gente tem do Maya. A gente tem então a fase de design. Dentro dessa fase de design, a gente tem concepção e planejamento, que daí justamente entra várias dessas coisas que tu já colocou. Tem a questão da fase de desenvolvimento. Dentro dela, a gente tem a coleta e preparação dos dados. Aí já tem toda uma série de, de, de cuidados, né? Questões de limpeza, anonimização quando é o caso, uma série de coisas devem ser Curadoria. feitas. É a questão da qualidade dos dados, porque tu vai Uhum. fazer. E quando a gente fala de IA aqui, a gente não está falando necessariamente de LLM, né? O Large Language Uhum. Model, que vocês usam aí, usam o ChatGPT da vida, ou até modelos menores que você baixa do Hugging Face lá para montar, de repente, uma solução própria, né? Alguma coisa assim. Mas é qualquer uso de IA. Tá? Então, não é necessariamente um LLM. E aí tem, por exemplo, tem toda a questão dos vieses e tudo mais. Tudo isso entra na fase de coleta e preparação de dados. Aí a gente tem o desenvolvimento do próprio modelo, que é selecionar a arquitetura, os algoritmos de treinamento e tudo mais, os resultados desse teu treinamento, as integrações e testes efetivamente, ou seja, tu vai disponibilizar esse modelo de alguma forma por meio de uma API, algo assim, e tem que fazer teste dessa própria infraestrutura que tu vai montar para conseguir disponibilizar o modelo. Tu não pega o modelo de AI e diz usa, né? Tu tem que Uhum. ter uma série de serviços em volta disso e tem efetivamente o deploy. E aí depois ainda, de uma maneira bem geral, não vou detalhar cada uma das fases aqui, a gente tem treinamento, a operação e monitoramento contínuo, a evolução e otimização do modelo e decomissionamento, ou seja, quando tu vai fazer a substituição do modelo por uma nova versão, uma nova geração ou coisa parecida do teu produto. Então nota que essa questão da governança e supervisão humana, só esse item 1 aí, quando fala em todo o ciclo de vida, ele já é bastante trabalhoso e já tem um certo nível de complexidade envolvido de largada, né? Uhum. Então, mas enfim, é o primeiro item de 10, então a gente tem que... É. E quando você fala em ciclo de vida também, né, a gente tem que pensar em correções de problemas, né, que acaba se conectando com a questão dos vieses, que é um das recomendações que a gente dá aqui também, mas eventualmente você pode ter que corrigir o seu modelo, né? Você pode Uhum, ter que resolver problemas que vão aparecer, claro. e eu não me refiro nem em problemas de segurança, que também é uma outra Aham. recomendação que a gente traz aqui e que vai ter que estar endereçada
nessa governança, nessa nova ideia, que não é nova, né? A governança não é novo, mas assim, novo a partir do momento em que as pessoas começam a usar IA, elas vão ter que pensar em governança de IA, né? Então, se você não pensa em governança de segurança, pense que você vai ter um passivo Ou de adicional dados, aí, ou de dados ou de dados pessoais. pessoais, exatamente. Você vai ter que agora se preocupar com governança de segurança, governança de IA, de dados pessoais e governança de IA. E claro que essas coisas estão todas integradas, principalmente proteção de dados e segurança, não tem como dizer principalmente, as duas estão muito interligadas, porque no final das contas, a IA é mais um sistema que você vai utilizar com novas vulnerabilidades, com novos problemas e tudo mais, né? Uhum. O segundo, Vinícius e ouvintes, é a chamada Shadow AI. Né? A gente, inclusive, gravou aqui, Vinícius, se você puder recuperar aí, um O episódio sobre episódio Shadow IT. sobre Shadow IT, que a gente teve um convidado, nosso ouvinte, né, inclusive, e nosso amigo também, que participou desse episódio. É, e aí, qual é a ideia do Shadow IT, né? A ideia de você permitir, ou seja por permissão direta, ou até mesmo por omissão, você é empresário, né? Você permitir que os empregados da sua empresa utilizem sistemas, aí o Shadow IT eu me refiro, né? Sistemas O que não Shadow IT é o são, 126, Guilherme. sim, com Episódio 126, gravado em 2 de junho de 2017, tá? Uhum, E com o Vaine Barreira. Vaine Barreira, Isso aí. exatamente. E aí trazendo isso para IA, então, né? Ou seja, a Shadow IT, aquela situação em que você permite, Ah, diretamente ou por omissão, que os seus funcionários utilizem sistemas ou ferramentas de IA que não são aquelas autorizadas, né? Que não são aquelas previstas, ou aquelas que você sequer pensou acerca dos riscos, onde os dados estão, quem é o responsável por aquilo, o que que está indo para lá, né? Sobretudo quando a gente falava em Shadow IT também, você falava sobre a questão da nuvem, né? Ou seja, o seu uhum. empregado utilizando nuvens diferentes daquela autorizada, e isso vai trazer uma série de problemas, né, no Shadow IT, sobretudo com questões de conformidade e gestão de risco, né? Porque você não sabe, em primeiro lugar, o que está indo para lá. E também o que que esse funcionário poderia fazer em sistemas descontrolados, sobretudo envolvendo vazamentos de dados, tratamentos de dados não autorizados, né? Situações de incidentes que, inclusive, você, empresa, não consegue sequer investigar adequadamente, porque pode ser que você sequer saiba que aquele sistema está sendo utilizado. Pois bem, tudo isso agora também passa a ser analisado sob a perspectiva da IA. E é muito interessante porque existem diversos dados por aí, né? Até não vou trazer nenhuma dessas informações, mas já li bastante sobre isso, que é bem comum que as empresas deixem o funcionário à vontade para utilizar o seu LLM. E aqui sim, me referindo ao LLM, né? Uhum. E isso acontece, inclusive, em ambientes governamentais, né? Ou seja, situações envolvendo o uso de IA no judiciário, por exemplo, que você vai ter pessoas ali utilizando, veja, para um uso bem crítico e bem delicado, né? Que vai ser É, talvez apoio para decisões judiciais e tal. Então, quando a gente leva isso para o ambiente empresarial, você cria um risco e cria uma responsabilidade diferente para o empresário aí, né? inclusive a gente teve aí mês passado, acho que foi o mês do advogado, se não estou enganado. Uhum, E aí, mês passado não, setembro, né? Em sim. agosto, né? E aí me pedi para fazer uma palestra no mês do advogado da OAB aqui da cidade, pedi para fazer uma fala sobre IA. E Uhum, aí eu fui atrás, aí tem toda uma regulação da própria. Regulação não, uma série de recomendações da OAB Brasil, né, nacional, uhum. com relação ao uso de IA. E boa parte dessas recomendações, elas impactam diretamente esse uso que o pessoal está fazendo, todo mundo está fazendo de ChatGPT, por exemplo, com ferramenta gratuita, o pessoal subindo Aham. documentos para conversar sobre os documentos, aí o pessoal não lê os termos de uso, aí não sabe exatamente que dados estão sendo usados e que não estão sendo usados. A maioria do pessoal nem sabe que tem que desativar aquele negócio do ChatGPT, que eu esses dias até gravei um videozinho rápido aí com a Camila para botar no Instagram sobre isso. Instagram. E
essa questão da Shadow AI, IA se intrometendo em tudo e cada vez mais, né? Logo vai estar no sistema Uhum, operacional embutido aí, não vai conseguir nem desativar esse negócio. Mas e as próprias ferramentas que as pessoas vão escolhendo, vão catando, e tem esses agregadores, não sei se você já viu, Guilherme, que não sei se não são piores do que piores ainda, um passo adiante no inferno, que ah, tu tens o ChatGPT, tu tens o Claude AI, o Perplexity, né, e tantos outros, o Gemini, o Grok. Só que está surgindo uma série de ferramentas agregadoras, assim, que elas chamam bastante atenção por serem mais baratas, então uhum, ficarem abaixo dos cento e poucos reais por mês, e tu tem acesso a todos os modelos. Tem acesso a tudo. A uhum, GPT, Claude, tudo assim, milagrosamente mais barato. E que são fornecidos por players que estão utilizando as APIs da OpenAI, etc. Então, estão aparecendo vários desses agregadores e o pessoal está utilizando por ser mais barato, por ter acesso a todos os modelos e tal. E aí, talvez assim, nos termos de uso ali, a coisa seja um pouquinho mais delicada. Não vou citar nenhum, né, obviamente, né? Mas as coisas talvez sejam um pouquinho mais. São um pouquinho piores em termos de privacidade e uso de dados, tá? Por aham. meio desses agregadores. Mas enfim. É, até números, para dar, eu disse que não ia trazer nenhum número, mas eu não me aguentei, Vinícius. Estava procurando aqui para falar em três setores. Isso aqui de uma reportagem aqui do CX Trends, né? Claro, e a gente também tem que ver com um certo cuidado essas pesquisas aí que são feitas, a gente já falou várias vezes aqui, né? Às vezes uma falta de rigidez científica na apuração desses números, né? Mas pode indicar alguma tendência aqui, eu acho que para o empresário é importante, muitas vezes porque ele tem algo para se basear, né? Então, turismo e hotelaria, ou seja, os números envolvendo quem utiliza, os empregados que utilizam sem autorização ou sem a supervisão do empresário. No turismo e hotelaria, 70%. Nos serviços financeiros, 49%. Varejo 43% e saúde 33%, né? Se a gente pega, e todos esses aqui, mas talvez turismo, serviços financeiros e saúde, são varejo também, mas esses três outros são situações em que você tem um intenso tratamento de dados pessoais, né? Aham. Saúde e serviços financeiros, principalmente, mas saúde, você tem tratamento de dados sensíveis, né? E uma coisa muito interessante, né? A gente até perde isso de vista, e é uma coisa que sempre me preocupou um pouco com os serviços que a gente utiliza, né? Normalmente, né? É muito comum que esse serviço de nuvem você tenha um botãozinho, e todos esses, né? Todos não sei porque eu não usei todos, mas em relação aos LLMs, você tem um botãozinho lá que é compartilhar, né? Aham. Então, assim, a diferença, o que separa o mundo externo ter acesso a uma informação que está num desses LLMs que é utilizado numa perspectiva de Shadow AI é um botão compartilhar, né? Uhum. E quando a gente fala em DLP, né, em gestão de maneira geral de vazamentos, isso deixa realmente um ponto muito crítico assim para as empresas que não conseguem saber o que está acontecendo ali. E esses links, Guilherme, de compartilhamento são um risco à parte, assim, considerando LLM, né? Considerando agora Aham, a gente cai, não adianta, a gente acaba sendo puxado para esses negócios, né? é. Mas aqui em Shadow AI, acho que a maior parte deve ser algo nessa linha, porque os usuários conseguem utilizar sem maiores dificuldades, né? Uhum, Mas esses links aí são um risco à parte, porque uma vez que tu gera um link desses, o link é ao portador, né? Quem tem o link acessa. uhum, E tu não tem uma auditoria, tu não consegue limitar isso a. Eu não consigo claro. compartilhar um link com o Guilherme apenas com a conta do Guilherme, né, do ChatGPT ou do Perplexity, etc. E aí, no momento que eu compartilho, se o Guilherme largar isso num grupo de WhatsApp, e se alguém achar interessante, olha que interessante esse prompt aqui, o resultado, não sei o quê, e largar isso num Facebook, num Twitter, num X, né? Uhum, No Instagram, etc., você foi, né, cara? Vai estar o link, quem clicar no link vai acessar a informação. E depois que acessou, tu até pode ir lá voltar e cancelar a validade do link. Tu pode fazer isso nas ferramentas. Só que depois que o cara acessou e criou lá o chat para ele, ou baixou aquilo, ou imprimiu, você foi, né? uhum. Então, é um. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Esse compartilhamento é muito escancarado, sabe? E num contexto, mais uma vez, né?
é que isso tem a ver um pouco com transparência, tem a ver com governança de maneira geral, né? Mas que é a ideia de das pessoas, do titular dos dados pessoais que tem os seus dados tratados em ambientes de IA, ele tem o direito de saber também, né? Que aqueles dados estão sendo tratados naquela circunstância. Então, quando a gente fala num processo de adequação LGPD, permitir que os funcionários tratem dados sem que o titular tenha conhecimento, ciência, possa se opor e tudo mais, também é um risco, né? Uhum. Bom, terceiro, Vinícius, número 3, né? A gente deveria ter começado de trás para frente, né? Mas enfim, não tem esse drama no A podcast, gente né? não tem esse drama, não tem. Esteja pronto para explicar. E aí a gente sabe que um dos princípios mais importantes no âmbito da IA é o chamado princípio da explicabilidade, né? Uhum. Inclusive eu e o Cristiano Colombo, o professor Cristiano Colombo, nós terminamos aí recentemente um capítulo de livro que vai sair numa obra coletiva sobre IA e direito civil e tal, que é explicabilidade na inteligência artificial, princípio ou direito instrumental catalisador de diversos outros princípios. Esse é o título provisório aqui ainda, né? Mas o artigo já está pronto e a gente buscou investigar um pouco qual é o papel da explicabilidade dentro da IA, ou seja, nos mais variados contextos que titulares ou que pessoas, né, vão ter os seus dados tratados, a depender do tipo de contexto, você pode ter influências ou você pode ter consequências muito fortes na vida dessas pessoas, né? E eu sempre uso o exemplo de como diferentes sistemas de IA podem ter diferentes impactos na tua vida, né? Então, eu gosto do exemplo do leitor de carro lá do supermercado, de placa de carro do supermercado. É um sisteminha de IA muito básico ali, foi treinado com placas, né? Inclusive, eu estava lendo sobre isso esses dias, né? A gente não se dá conta que aquilo é um sistema de IA, mas aquilo é um sistema de IA que Sim, foi sim, sim. treinado, que foi Para treinado com o reconhecimento dos quê? caracteres Você tá no na. mudo, Vinícius. Só pra te Eu tô no lembrar aí. mudo? Não, Não, não não deveria estar. estou te ouvindo, né? No próprio. Então deu alguma caca, Você tá no porque. mudo aí. Aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Não, eu tava no mudo no Discord, Guilherme. Eu não vi, Isso, tá isso. por baixo aqui o microfone. Não, tá dizendo, Uhum. ele é treinado para reconhecimento de caracteres em placas. Né? Esse Mas é olha o o. que. Sim, mas uma coisa que eu não tinha me dado conta, né? É que tu nunca vai ter. Nunca não, né? Mas nem sempre tu vai ter a placa com as mesmas condições de ângulo, de luminosidade, de sujeira, de cor, Aham, né? sim. Então tu precisa treinar com placas que o carro tá um pouquinho longe, tá mais Fita em cima, o carro é isolante. mais alto, mais baixo, tem uma fita isolante, ou a placa tá suja, tá Aham. mais escuro, tá mais claro. Então essa é a atividade de treinamento. O erro num sistema desse, né, ou as consequências num sistema desse, podem envolver consequências não tão graves assim na tua vida. Sei lá, não vai reconhecer a placa do teu carro, né? E eventualmente não vai conseguir sair do super, talvez. Ou sei lá, um falso positivo, alguém também poderia fugir com o teu carro, sei lá, mas assim, relativamente difícil de você ter consequências graves ali. Por outro lado, quando os sistemas de IA passam a ser utilizados para tomada de decisões sobre a vida das pessoas, e isso está cada vez mais frequente, seja no setor de emprego, seja no setor financeiro, né, no setor de saúde, as empresas que utilizam esses sistemas, e aí aqui, Vinícius, talvez nem entre tanto assim o OLLM, né? Talvez a gente esteja falando mais aqui, ou isso talvez se aplique mais a situações em que a IA faz parte de um pedaço de um sistema, né? De Uhum. parte de um sistema corporativo, e você tem a IA te ajudando a tomar decisões sobre pessoas. E o que eu quero dizer é que quando isso acontecer e quando essas decisões forem relevantes para a vida das pessoas, você, empresário, precisa estar pronto para explicar como aquela decisão foi tomada e, inclusive, comprovar a adequação, né? Ou tá pronto, talvez, para corrigir, que daí estaria relacionado com os direitos do titular, né? Mas é algo que eu acho que foge, né, Vinícius? Simplesmente de você utilizar um LLM aqui, né? Não, sem dúvida nenhuma. O XAI, que tem todo. Tu, inclusive, tem um artigo, né, Guilherme? Escrito. Sim, Dá pra sim. linkar. Dá pra linkar, será? Ele Não, tá esse aqui disponível? do Tá no Explainable, não, livro?
Ele tá no livro, ainda não foi publicado. Ah, tá Esse que no eu livro, não falei foi antes publicado. ali. Tá. Mas assim, isso tem toda uma discussão, né, da questão da IA explicável, né, que a gente consiga de alguma Uhum. maneira fundamentar as decisões tomadas com IA. Até eu lembrei quando a gente conversava, daquele caso do Itaú, né, Aham. em que se teve, agora recentemente, a gente comentou inclusive no podcast, que Itaú teria coletado, para o pessoal que trabalha home office, né, teria Aham. coletado métricas de uso do computador e teria passado isso por um sistema de IA. A gente não sabe exatamente qual e tal, mas a notícia é essa. Que eles teriam utilizado então esse sistema para fazer a avaliação desses dados todos coletados, e com base nisso demitiram 1.000 funcionários, né? 1000. Era para ser 2.000 e depois ficaram em 1.000. Então, muito tranquilamente, se foi utilizado IA para isso, muito tranquilamente os funcionários que foram demitidos, se assim quiserem, podem solicitar. Olha, me explica então, eu quero saber como eu fui desligado, né? Claro que não foi justa causa, né, Guilherme? Então é um outro detalhezinho, né? Eu não sei até que ponto Não, mas funcionaria ainda isso. assim. Ainda Não, assim, tu ainda poderia assim, exigir ainda uma assim, explicação nesse sentido? sem dúvida, sem dúvida. Porque Né? veja, o empresário ele tem o direito de despedir os seus funcionários, né? Esse é um Hum, direito que ele tem, né? Só que, mesmo que ele não dê a causa, se ele se apoiar, por exemplo, num critério discriminatório, hum, compreende? Mesmo que ele não dê a causa, mas assim, tá. se o empregado descobre que ele foi despedido porque ele é mulher, ou porque ele é negro, ou porque por causa da orientação, né, das preferências da orientação sexual dele, ele pode se utilizar, né, e pode alegar uma eventual discriminação na despedida, né? Uhum. Então, o ponto é que mesmo que haja, né, esse direito de despedir as pessoas, isso não é algo assim absolutamente incontestável, né? Sobretudo se basear em critérios ilícitos, ilegítimos e tudo mais, né? Enfim, e aí isso, Perfeito. não sei se tu ia fazer mais alguma Não? observação? É. Não. Só lembrando outras duas coisas, né? Primeiro que quando a gente olha para o PL de IA, né, que está sendo discutido aqui, que provavelmente virará a nossa lei de IA aqui no Brasil, por mais alterações que se faça nesse projeto, né, pelo fato da gente seguir o modelo europeu, está lá um direito à explicação, um direito à explicabilidade, né? Então é por isso que a gente entende que é princípio, porque se aplica a situações todas, né, em que o mantenedor, né, ou aquele que disponibiliza o sistema, ele deve construir sistemas explicáveis, e isso tem uma série de consequências, inclusive no preço do sistema, né, e na performance do sistema, mas também há um direito, ou seja, o direito de obter explicações. E isso mesmo, cada vez mais, vai se amparar naquilo que a gente chama de devido processo algorítmico, né? Ou seja, se cada vez mais nós vamos usar algoritmos de IA para a tomada de decisões sobre as nossas vidas, ao mesmo tempo a gente tem que conseguir dar as adequadas e devidas explicações, né, sobre como aquelas decisões foram tomadas. Então, esse é um paradigma aqui bastante importante que nem sempre é observado pelos empresários, né? Vamos para o quarto? Vamos. Vamos lá. Conheça os dados de treinamento, Vinícius. Como assim dados de treinamento? Isso tá diretamente relacionado à questão do ciclo de vida da IA, né, que a gente comentou lá no início. Então, a não ser que você utilize modelos, entre aspas, cérebros, né, de IA já prontos, e a partir daí você faça algum tipo de que a gente chama de fine tuning ou de direcionamento do modelo, em que você fornece pega o modelo já pronto, como muita gente faz, agora pegar um LLM, né? Muita gente faz com ChatGPT, com Cloud, etc. Tu dá uma base lá de informações que tu tens, o notebook LLM funciona desse jeito também, e a partir dali tu conversa a partir das tuas informações, mas esses não são dados que foram utilizados para originalmente treinar o modelo. Tu já pegou o modelo treinado e a partir daí começou a fazer uma aplicação específica, né, dentro do teu ambiente. Mas no momento que tu estás criando uma solução com o IA, aí de novo, não é necessariamente só um LLM, e tu tá algo específico, um modelo específico, tu vai querer treinar esse modelo com os teus dados. Aí que dados tu vai utilizar nesse treinamento?
Aí entra a Uhum. questão da qualidade dos dados, do próprio processo da anonimização, quando for o caso. Que depois a gente vai falar do exercício do titular, eu não vou me avançar muito nisso, vou deixar para depois lá nas 6, Guilherme. Aham. Mas, então, a questão dos dados pessoais que eventualmente tu vai utilizar no treinamento, a depender do teu contexto de treinamento. Então, tu pode, por exemplo, estar fazendo uma IA para fazer avaliação prévia, né, de exames, fazer uma avaliação prévia de exames médicos, né, que envolve uma certa quantidade de fatores, números, etc., e contagens e por aí vai. Você poderia fazer isso para auxiliar o trabalho, né, do médico que vai fazer o diagnóstico mesmo, propriamente dito. Então, como é que você vai treinar um modelo para fazer essas avaliações, né? Que informações você efetivamente precisa colocar lá? Quais são... Como é que você garante que o que você está utilizando para fazer o treinamento do modelo... como é que você garante que as informações são fidedignas? Que se você treinar o modelo errado, de forma Aham. enviesada, de forma errada, porque sempre vai ter um viés. Bom ou ruim, sempre vai ter um viés. Vai ter um viés para acertar, né? Vai dar uma precisão lá no que tu quer fazer. E ele pode ter. Tu pode, de repente, com dados não de uma qualidade duvidosa, tu pode prejudicar todo o processo de treinamento que tu está fazendo. Então, saber o que está entrando nisso, saber o que está sendo utilizado para o treinamento desse cérebro, desse modelo, e que depois tu vai utilizar no teu dia a dia. Lembrem que a ideia é tu gastar tempo, recurso, né, dinheiro e tal, para fazer o treinamento, que é uma etapa que tu gasta dinheiro nesse momento, e depois tu simplesmente vai usar o modelo para ficar resolvendo mais do mesmo, ou seja, ver Uhum. ele vai ser apresentado para ele outras situações similares àquelas que ele já foi treinado, e aí que vem a brincadeira da IA, ela consegue, né, generalizar e aplicar aquilo que tu, entre aspas, ensinou para ela. Ensinou mal, ela vai fazer mal. Ela vai fazer errado. Então, tem que se ter essa noção no ponto de vista de precisão dos resultados do modelo, como é que ele vai agir depois, os vieses que vêm adiante, e essa questão de dados pessoais, que a gente tem um item específico para ele que eu vou deixar para depois. Hum. Não, e outra, né, Vinícius? Quando tu olha, quer dizer, ninguém olha pro modelo, né? Eu ia dizer, quando tu olha pro modelo, tu não consegue saber quais dados foram utilizados para treinar o modelo. Uhum. Concorda comigo, né? Sim. Só que assim, dizer quando tu olha pro modelo, ninguém olha pro modelo. Na verdade, se Ninguém olha. alguém olhar pro modelo, tu não vai ver nada. Tu vai ver um Um amontoado de monte de números, número. né? Sim. De uma matriz, né? Tu Tu pode vai ver fazer matrizes com testes, né? múltiplas dimensões. Tu Pode, pode fazer testes, tu pode tentar ver o que. Por exemplo, eu acho que eu comentei em algum episódio aqui, que a gente comentou sobre IA, aquele teste em que eu peguei um modelo de IA, que ele não tem ele não tem guardrails muito bons, assim, sabe? Uhum. De resposta e tal. E, cara, aquele teste que eu fiz bem simples, eu só disse para ele: eu vou contratar uma mulher para ser minha motorista. Uhum. E de repente ele começou a despejar um monte de coisa. Mulheres não são boas motoristas e cuidado com isso, cuidado com aquilo, Que modelo era né? esse? Cara, eu não tenho, acho que não tenho mais ele aqui, mas foi um Tá. modelo que eu baixei do Hugging Face, tá? Aham. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí eu resolvi iniciar um novo chat. Sabe, deixa eu treinar, ver se eu pego algum viés meio descarado aqui, né? E eu só Deixa, disse. me dá Oi. um minutinho. Vamos já passar pro quinto, porque o quinto é saiba se ele é propício a vieses e Pode ser. discriminações. Pode ser, Aí pode tu ser. já Bora. encaixa isso que tu tá falando, que eu acho que tem a ver. Claro. Então já lê o quinto aí. Saiba se é propício a vieses e discriminações. É. E aí, então, esse modelo que eu baixei, quando eu disse pra ele, só disse: oi, vou contratar uma mulher para ser minha motorista. E eu uso em palestra, inclusive eu tenho alguns slides Uhum. prontos sobre isso. Eu tenho nos slides o modelo, para aí. E aí no. Aí quando eu disse isso, cara, ele começou a despejar, começou a falar: mulheres não são boas motoristas, Uhum. cuidado, e não sei o quê, e cuidado. Não se choquem, tá, com o que eu vou falar, mas isso é verdade. Tá? Assim, cuidado principalmente se for negra. Tá? Eu tenho aqui Nossa. sim, um negócio bem pesado, cara. Então, assim, por quê? Porque quando foi treinado esse modelo, os dados que foram utilizados tinha, entre outras coisas, um monte desse tipo de absurdo treinado Aham. lá.
Mas eu tenho aqui exatamente o pedido e tenho a resposta. Ó. Eu tenho aqui o prompt enviado. Oi, vou contratar uma mulher para ser minha motorista. Que tal? É a pergunta que eu faço. E aí o Bartoski / Simplescale underline S1.1, o S1, né? Simplescale underline S1.132B, ele respondeu: Olá, que pena que você vai contratar uma mulher como motorista. Mulheres geralmente não são boas motoristas, tá? E podem causar acidentes. Seria melhor escolher um homem para essa função, tá? Poxa vida. E daí por diante, cara, assim, só piora, tá? Daí fala da cor, aí fala da origem, se é imigrante ou não, aí diz se é Nossa, mas imigrante. ele tem todos os vieses possíveis. E assim, é bem complicado, tá? E então, é dose, cara. Eu tenho até vergonha de ler isso aqui, sabe? Não, acho que nem Quando eu uso em palestra, eu já aviso o pessoal, ó, vem um disclaimer, você se prepare que vocês vão ouvir aqui vocês vão ler e vão ouvir, porque eu vou ler, uma resposta que ela é misógina, ela é xenofóbica, e ela é, o que mais? Racista, né? Racista, Mas conseguiu marcar os 3 tickets aí. Mas é interessante, eu acho, esses 3 estão ligados, né? Que esteja pronto para explicar, conheça os dados de treinamento e saiba se é propício a vieses, né? Porque se você não conhece os dados de treinamento, claro que também, né? A quantidade de informações que se utiliza para treinar um modelo impede alguém de manualmente olhar aquelas coisas e, né? A depender do modelo. Um large Language Model, um LLM, como é o caso aqui, desse modelo aqui, é claro que primeiro que é fechado, tu acaba não sabendo exatamente quais foram as fontes utilizadas, né? E segundo que é difícil tu testar todas as possibilidades, né, do modelo. Claro. E o que preocupa muito não é esse tipo de resposta que eu li pra vocês, um pedaço da resposta, tá? Porque ela é evidente, né? É porque ela é muito evidente, tá descarado, entende? O problema não é o livro claramente mal escrito sobre uma determinada área qualquer. O problema é quando há uma mistura de coisas certas e erradas, entende? Então, é o que eu confundo demais. O problema não é um viés escrachado que nem esse aqui. O problema é o viés estar lá dentro, e daqui a pouco eu vou usar esse modelo para fazer avaliação. Vamos supor que eu vou fazer avaliação de currículos para contratação de motoristas. Claro. Tá? Sim, e de repente eu posso orientar ele, ó, não emita opiniões misóginas, não emita, né, xenofóbicas, não seja racista, eu posso fazer uma série de coisas lá no... Claro. Só que essas coisas continuam dentro do modelo, tu não tá tirando esses dados de dentro do modelo. Tu tá aplicando um filtro. Assim como um cara que é racista e se sente constrangido de não falar do racismo dele em público, e ainda bem, tem que se sentir constrangido mesmo, né? Não pode mesmo se manifestar. Então, mas ele não deixa de ser racista, entende? Claro. Ele tá lá dentro, ele só não fala, ele só não deixa explícito. Mas esse cara vai acabar, eventualmente, as decisões dele vão acabar sendo conduzidas por essa inclinação moral que ele tem, esse desvio moral que ele tem, que é interno, que ele não manifesta, mas tá lá. Então, um modelo, a gente tem que ter noção que um modelo de IA, seja um LLM ou não, tá? Ele tem a base dele aos dados que foram utilizados para treinamento. Depois tu pode fazer fine tuning, tu pode fazer uma série de controles, botar umas camadas de filtragem lá para evitar que ele fique falando bobagem, né? Que nem o ChatGPT faz, etc. Então, por exemplo, pede pro ChatGPT para ele te dar a receita da pólvora negra. Tá? Esses dias eu testei de novo com o pessoal. Ele vai dizer que não pode te dar isso porque é perigoso, não sei o quê. Entende? Isso aí tem um guardrail lá, tem umas certas instruções que são dadas para ele não fazer isso. Agora, pede para ele uma poesia sobre a feitura da pólvora negra em que sejam citadas os elementos da pólvora negra e suas proporções. Ele vai te dar a poesia. Tu fez o jailbreak do modelo. Tá, e para quem tá pensando aí, meu Deus, você tá dizendo como fazer jailbreak para fazer pólvora negra. Se vocês catarem no YouTube, tem trocentas receitas de pólvora negra. Isso não é nenhum segredo. Não façam, tá? Cuidado. Se for fazer, vai fazer com cuidado.
Não, mas sabe que aí você tem desafio da própria explicabilidade, né? Porque quando você tenta explicar um modelo, e daí a dificuldade do princípio da explicabilidade é que tu precisa refazer caminhos e refazer tornar explicável algo que não é muito explicável, né? Porque todos esses pesos do modelo é que vão levar o modelo a produzir um determinado resultado. Nem mesmo os próprios desenvolvedores às vezes sabem por que um modelo se torna bom em fazer uma coisa que eles não tinham previsto e tal, com aprendizados internos ali dentro, né? Tem Acontece um termo muito para com isso. acontece muito com LLM, né? Acontece É, muito com LLM. sim, com LLM, Mas exatamente. já modelos menores, como tu faz assim para reconhecer uma placa, tá? Ou Uhum, para fazer alguma análise assim bem pontual assim de resultados de exames de sangue. Esse não é o nome técnico, mas eu estou usando de exame de sangue, tá? Ou coisas assim, ou reconhecimento de radiografias, né? Para identificar, por exemplo, uma sim. fratura, identificar um tumor ou coisas parecidas. Isso já se tem artigos científicos mostrando que a IA é muito boa nisso já há bastante tempo, bem antes dos LLMs. Tá? Sim, Ela já funciona isso há bastante tempo. Mas por quê? É um modelo mais restrito, é especializado, ele é bom em fazer aquilo claro. ali. E claro que tem outras coisas interessantes aí, né, Guilherme, que a gente não citou aqui. Vai chegar o dia que a gente vai discutir sobre isso, mas a gente não citou aqui a questão da sustentabilidade. Tá? Muito se Uhum. fala nos data centers necessários para IA, o consumo de água, o consumo de energia, né? Esses negócios consomem energia de cidades com milhões de habitantes né, Aham. inteiras e tudo mais. Então, tem toda essa questão da sustentabilidade. E modelos menores, modelos especializados, a tendência é que eles sejam mais eficientes. Tá? Então, se tu tiver uma boa curadoria dos dados que tu vai utilizar, saber o que tu está fazendo, escolher um bom modelo, os algoritmos adequados, ou seja, em vez de ficar usando LLM para tudo, entende? E tu usar um modelo específico para alguma coisa, ele vai consumir muito menos, né? Menos Uhum. recurso, tudo. Então, e vai ser mais seguro também. Vai estar menos propício a algum É. tipo de, como é que chama, de jailbreak ou coisa parecida. Eu acho que o grande desafio é isso que você coloca, que certos vieses e certas discriminações, elas não são aparentes, mas elas estão dormentes, né, no modelo, e aí os modelos eles vão ter camadas, né? Eu acho que nas últimas versões do GPT eles não dão essas informações, mas a última informação que eu tinha era do GPT-3, que todo mundo aí deve ter usado, né? Ou seja, você tem cabeças de atenção e tudo mais, e a conversa ela vai passando por camadas quase como se fosse decantando uma água, né? Com vários filtros, assim, até tu chegar no resultado decantado lá no fim. E essas camadas no 3, o número de camadas no 3 são de 96. Bom, a gente deve imaginar que agora é bastante provável que sejam bem mais camadas, né? Então, algumas dessas camadas vão ser, além de atrair atenção para contextos, para palavras e tudo mais, elas vão ser camadas de moderação, né? Então, é interessante tu pensar que um modelo não moderado tem dormente vieses e discriminações que podem se manifestar de formas talvez incompreensíveis. Esse é um baita de um Uhum. problema para IA, né? E aí, claro que ele vai aparecer muito mais, como você também disse, em sistemas mais não tão genéricos, né? E que vão lidar com contextos mais complexos, o que não vai aparecer, por exemplo, no. Pode aparecer em reconhecimento facial, né? Reconhecimento Tem. facial, por Não, não, exemplo, e não quer dizer que vai. acontece, né? Não quer dizer que ele vai. A questão dos viés, acho que é pior. Aí já é um penso que, tá? Me parece que é pior com LLM, com modelos grandes. Uhum. Justamente pelo. Tem um. Não é que tu tenha um descontrole, mas tem uma variedade muito grande de informação Uma sendo variedade utilizada de para treinar. contextos, né? Vai entrar o Mein Kampf lá dentro, saca? Exato. É. Então, assim, Mas, dele. E já um modelo menor especializado, claro que hoje tu vai ter situações em que uma estratégia não é tu pegar um modelo do zero e sair treinando ele, tá? Muito do que se faz é fine tuning mesmo. Tu pega modelos menores que tu vai rodar, etc. Que já tem já vai na direção do que tu precisa e a partir dele tu faz o fine tuning. Mas ainda assim, eu acho que o risco é menor pela massa, justamente a massa de dados menor que ele foi. Claro, que se for uma massa de dados de baixíssima qualidade, né? não, mas Vai aí tá ser ligado ruim. aos dados, né? Tá ligado porque Mas quando a tem gente um fala em controle maior. diversidade, É.
Quando a gente fala em diversidade de dados de treinamento, eu estava lendo um dia desses sobre o porquê, né, que o sistema de reconhecimento facial falhariam mais com pessoas negras, né? Até Hum, acho que eu falei aqui sobre alguns dados que são falham muito mais, né? uhum. De maneira geral, né? Claro, existem muitos que isso é o computer vision, né? Você entra lá no Hugging Face, vai em computer vision, você vai ter, sei lá, milhares ali de, de possíveis. Alguns milhares, É, sim. alguns milhares, sei lá, não consigo ver agora aqui, mas É, sei tem lá, muita tem 2 porcaria, mas milhões. tem um monte. Object Detection, Image Segmentation, Image Classification, Depth Estimation, Text to Image e por aí vai. Então, uma das causas, né, da falha era que se treinava modelos de reconhecimento facial com poucos rostos de pessoas negras, com mais rostos de pessoas brancas, e por conta disso, essa seria uma das causas do porquê que ele falharia mais com pessoas negras. E veja que o viés não é que o algoritmo quer ser enviesado, ele foi mal treinado, né? Uhum. Esse é o problema, né? Enfim, e aí pense você nas possíveis utilizações, o que isso poderia causar até para a imagem da sua empresa, né? Você sabia, Vinícius, que é possível apoiar o podcast Segurança Legal? Não, Guilherme, eu não sabia. Então Isso, não, basta, isso parece, como é que é? Parece ensaiado, mas não foi ensaiado. basta você, claro que você já sabe, mas você pode entrar lá em apoia.se/segurança legal, ajude o projeto, para nós é importante, né? A gente, né, também é importante para a gente porque a gente retira do nosso tempo aqui, como você deve observar, né, tanto o planejamento, a gravação, a edição, a produção, né? Então tem uma série de etapas aqui que envolve também outras pessoas, né, que trabalham conosco aqui, e que também atuam, né? A Camila e o Matheus também, seja na divulgação, o Matheus também na parte de toda a produção do vídeo. Então tem uma equipe trabalhando aqui também, e tem também o nosso tempo de produção, né, de pesquisa e tudo mais. Então é importante. Então, se você puder, apoie um projeto de produção de conhecimento independente e permita que o podcast Segurança Legal continue existindo, melhor dizendo. Bom, nós vamos ter que ir mais rápido aqui, Vinícius. É, nessa média vai dar A gente se empolga, 1,40. É. é. Permita o exercício dos direitos do titular de dados pessoais. E aqui vamos um pouquinho mais rapidinho, mas o que a gente tem aqui, né? E essas coisas também estão muito interligadas, né? Claro que você pode ter modelos de IA sendo utilizados em circunstâncias e perspectivas que não tenham tratamento de dados pessoais, seja no treinamento ou seja no uso. Também tem um exemplo que eu acabo sempre usando, né? Os professores às vezes são meio, né, um pouco criativos, assim, pegam um exemplo e usam ele bastante, né? Mas enfim, aquele algoritmo, Vinícius, que reconhecia árvores na Amazônia, né? Eu não sei se cheguei a falar contigo sobre isso, mas era um algoritmo que os Ah, caras estavam treinando lá para reconhecer árvores na Amazônia, então eles pegavam imagens de satélite para ver nas tirou. regiões qual árvore mais que Quais tinha. Que é árvores? um Aham. negócio, que é um negócio relativamente simples, né? Se Uhum. você tem a indicação Fala das pra quem árvores, fez. você. Fala pra Não, quem não. fez. Apanha. É mais simples do que um LLM, né? Ah, É mais não, simples do que um eu LLM. não emito opinião alguma. Vou me omitir nesse caso. Não, mas o que eu quero dizer aqui para tentar me salvar então agora Ah, é que, por exemplo, no treinamento você não vai ter dados pessoais sendo utilizados, né? Você vai ter dados de árvores ali, de copas de árvore, imagens uhum, de uhum. satélite de copas de árvores e tudo mais. Até no uso, eventualmente, você pode ter, né? Se essa for uma ferramenta comercial e pessoas começarem a utilizá-la, bom, aí você já vai ter dados pessoais É, sendo utilizados. mas Então, nem não no modelo, não no treinamento do modelo propriamente não no dito. treinamento, no uso, É, talvez, né? é. Então, qual é a questão aqui, né? É que tudo aquilo que a gente já sabe e já protege, né, no âmbito de governança de proteção de dados pessoais, né, privacy by design, minimização, consentimentos específicos, isso acaba se ampliando num ambiente mais complexo que é a IA. Então, não são coisas exclusivas, né? Daria para dizer que a gente tem dois círculos concêntricos agora, que eles vão se encaixar em alguns momentos, vão ter coisas que é só de IA, vão ter coisas que é só de proteção de dados, mas elas, quando houver dados pessoais sendo tratados nesses ambientes, seja no dados pessoais sendo utilizados no treinamento, ou seja no uso, ou seja, quais são os dados que são gerados quando uma pessoa usa aquele Uhum. sistema de IA, né? Porque, sei lá, eu posso querer dentro da minha empresa treinar, né?
o exemplo ali do Itaú, talvez, né? Eu vou treinar uma IA com base na performance dos meus funcionários e com base nos dados de telemetria do sistema que eu desenvolvi. Eu posso fazer uma IA para treinar treinando-a com performance para que eu consiga reconhecer situações futuras de mal ou boa É. performance. Só para concluir, a partir do momento em que eu estou usando dados pessoais, pode ser necessário, por exemplo, novos consentimentos. Embora o consentimento no direito do trabalho seja bem delicado de se utilizar, mas se eu transferir isso para qualquer outra ferramenta comercial, que daí eu já coloco um outro círculo concêntrico aqui, Vinícius, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Uhum. E por que não agora a novo ECA digital? Ou seja, tudo isso vai interferir em como eu vou ou não permitir que os usuários dos meus sistemas e as pessoas que têm os seus dados tratados nos sistemas com IA tenham ou não seus direitos atendidos ali. E essa é uma preocupação bem importante porque é algo que é visível. O titular ele vai pedir para ti um exercício de um direito e se você não conseguir cumprir, bom, aí as consequências podem ser, né, as já conhecidas ainda. Eu vou dar para vocês um exemplo que esse chegou até mim. Eu não sei se outros não aconteceram, mas quando saiu a IA do WhatsApp, né, da Meta, que ela botou no WhatsApp, Aham. tem uma entidade, não vou citar nome até para o pessoal não sair catando, mas teve uma entidade que tem telefones, né, uma entidade pública, Uhum. né, conhecida e tal, para atendimento e em algum lugar do treinamento do WhatsApp não, da IA da Meta, entrou o telefone pessoal de uma voluntária dessa instituição, como se fosse o telefone da instituição. Uhum. E, cara, ela começaram a ligar direto pro telefone dela, achando que era o telefone da instituição, porque o pessoal estava perguntando pra IA, a IA estava respondendo que o telefone da instituição tal era o telefone do Guilherme. Tá ligado? Uhum. E sabe-se lá como é que isso foi parar no treinamento da IA, ou se a IA começou a pesquisar esse negócio, tá pesquisando tudo errado, né? Mas ao que tudo indica, isso estava lá porque eles não estavam conseguindo tirar isso de lá. Então não sei se isso aconteceu outras vezes. E aí tu tens um detalhe, é o seguinte, quando essas IAs generativas, né, que tu treina ela não aprende aprende entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão Aham. ter trecos ouvindo eu dizer que a IA tá aprendendo sim, aspas sempre. Mas ela aprende aquilo que está passando para ela. Não é que ela aprenda aquela informação tal qual, ipsis literis, né? Ela vai tirar dali aquele vetor, Correlação, né? aquelas correlações, aquelas probabilidades ali que dela gerar os tokens naquela sequência ali que tu está ensinando para ela e tal. Então não é que a informação vai estar lá tal qual, mas eventualmente ela pode cuspir essa informação para fora. E quando tu treina, e uma coisa é tu treinar o modelo, e outra coisa é tu, ao utilizar o modelo, tu dá, por exemplo, como modelo a possibilidade dele, junto no prompt, né, a possibilidade dele buscar uma informação em algum lugar e, então, momentaneamente usar aquela informação que ele buscou em algum lugar para responder a tua pergunta naquele momento. Então, o que está treinado no modelo, está treinado no modelo, acabou. Para tirar de lá, tem que retreinar o modelo sem aquela informação que tu não quer que esteja lá. O que vem depois no uso, tu até tem algum controle. Então, com relação a essa questão dos direitos do titular, tem que tomar bastante cuidado, porque se tu treinar um modelo cheio de dado pessoal lá, uma boa alternativa nesses casos é anonimizar. A questão da radiografia que eu dei, né, do exame de sangue, etc. Tu pode treinar o modelo com uma série de exames, né, inputs e outputs. Né? Tá aqui um exame e esse aqui é o resultado. Tá aqui um exame e esse aqui é o resultado. Né, a análise e tal. E treinar isso sem o dado de ninguém. Agora, se tu cometer um deslize, tu meter o CPF de alguém, o CPF dos pacientes junto com os dados do exame, e tu treinar um modelo com isso, depois tu tem duas opções. Retreinar o modelo, ou começar a aplicar mecanismos para ele nunca gerar um CPF numa resposta. E aí, boa sorte, que aí começa as brincadeiras de jailbreak, de tentar a volta no modelo, ou coisas assim, né? Então, e aí como é que tu tira começa a aparecer o CPF de alguém lá na geração, e gente, a gente viu esse problema com LLMs na área de desenvolvimento. Agora está menos frequente um pouco, mas ainda acontece. Tu tá lá, tu começa a desenvolver alguma coisa, aí tu vai lá usar um exemplo que ele gera para ti alguma coisa, tem que usar uma chave de API. Cara, esses dias eu te mandei o print, Guilherme. Lembra que veio o nome de uma pessoa, o e-mail de uma pessoa
num e-mail real, eu fui conferir, tá? Então, claro, em algum lugar isso foi parar e ele gerou para mim com aqueles dados. Então, isso pode perfeitamente acontecer. Então, tem que se tomar muito cuidado para você não ter que, de repente, ter que jogar fora o modelo treinado, Exato. que você gastou energia, água e o escambau, e ter que treinar tudo de novo porque tu esqueceu de remover uma informação desnecessária, né, que identificava um titular. É que se você esqueceu, significa que a tua governança inicial lá, Falhou. o primeiro, não foi bem feito, né? É, é. E isso, se isso não está claro, né, que fique bem claro que a partir de agora, novos projetos que envolvam IA, sem envolverem dados pessoais, você terá uma dupla preocupação, né? Que inclusive é a sétima, né, Vinícius? Que esteja certo do risco do uso para os direitos das pessoas, né? Não é não sei se isso já se chegou a pensar nisso, né? Mas no âmbito da proteção de dados, no Brasil, pelo menos, a gente já viveu isso e até, de certa forma, ainda vive, né? As pessoas acham que usar dados pessoais nos seus sistemas é algo, né, que você pode fazer como você bem entender, mesmo conhecendo a lei, né? Então, as Uhum. pessoas, às vezes, mesmo sabendo, melhor dizendo, que a lei existe, muitas empresas ainda, né, fazem um tratamento inadequado de dados pessoais no nosso cotidiano que a gente vê aí por aí, né? No dia a dia, digamos assim, né? Não preciso nem ir para exemplos tão específicos assim. Então, o que que acontece aqui? Não é elementar, não é uma atividade livre de riscos colocar IA nos teus sistemas. E aqui eu falo não somente numa questão de shadow AI do teu funcionário utilizando ferramentas não homologadas, eu falo Uhum. justamente naquela perspectiva de você, Vinícius, encaixar, e talvez no 8 aqui você possa falar um pouco isso, né? Não sei se isso é bem uma integração, acho que não dá para chamar propriamente de integração, mas quando a IA faz parte do teu sistema, né? Não é uma questão assim que você está disponibilizando uma IA para os teus clientes, não. Lá em algum momento do teu sistema, a IA pode ser utilizada. E a depender do que você for fazer com essa decisão tomada pela IA, isso vai trazer mais ou menos riscos para a vida das pessoas, e isso igualmente vai fazer com que elas tenham mais ou menos direitos, né? É seleção de emprego? É para eu ver, descobrir qual árvore tem numa floresta? É para eu tratar saúde, né? Eu tô concedendo crédito, para ficar num exemplo bem comum, inclusive de explainable AI, né? Uhum. Sistema que só faz crédito se eu usar IA é bem não, né? Mas é relativamente fácil de eu explicar como que se chegou àquela conclusão, porque os caminhos não são tão grandes assim. O problema é se tu entrega para IA o poder de ela de maneira, né, sabe-se lá como começar a criar inferências que você não quer que ela faça, ou inferências que você não pode fazer, né? Porque daí poderia ser uma discriminação ilícita. Então, isso tem a ver um pouco com controle também, né? Ou seja, o que que você quer que a IA faça, mas assim, só para dar uma dica do que virá por aí, tanto na Europa quanto no nosso PL aqui, que mais uma vez vai no modelo europeu, coloca-se situações que você não pode, né? Tem sistemas de risco excessivo que você não pode usar IA. Por exemplo, para Uhum. instigar ou induzir o comportamento de maneira que cause danos à saúde, à segurança ou a outros direitos fundamentais, né? Você fica pensando, isso não pode, mas a gente já viu aí algoritmos de rede social que, né, instigam as pessoas a se comportar, pelo menos de formas que causam danos à sua saúde mental. Lembrando Sim, que você tá cheio de exemplos. feed, Já é um problema reconhecido. Isso já é um problema reconhecido. feed infinito aí de TikTok e essas coisas aí, a gente sabe o problema que é esse negócio. Então, É, veja, não. não é algo elementar, não é assim, eu vou botar um Uhum. componente de IA no meu sistema e tá tudo bem. Não. A depender do grau de risco, preocupações diferentes vão emergir aí. Não, sem dúvida nenhuma, Guilherme. E aí, eu posso ir pro 8 já? Pode ir pro 8. Posso ir Pode ir pro pro 8. 8? Tá. Que aí, quando tu entra nessas questões de testar a segurança, tá? Independente se tu tá botando o modelo mais numa função lá no back-end, ou seja, que não que que é opaca de alguma maneira pro cliente, tá? Pro usuário,
ou se tu vai colocar numa maneira que ele interage mais diretamente com o usuário em termos de comunicação e atender, tirar dúvidas e coisa parecida. Porque quando a gente fala, primeiro, quando a gente fala em interagir com o usuário, interagir com entradas fornecidas, controladas por um usuário, aí leia-se aí potencial atacante, né? Uhum. A gente tem o problema já bastante conhecido da questão do jailbreak, de tu conseguir convencer entre aspas, convencer a IA a se comportar de maneira inesperada, tá? Ou até mesmo tu nem está fazendo um esforço e a própria IA se comporta de maneira inesperada. A gente tem aquela situação lá que uma pessoa estava querendo obter um refund, como é que é, um estorno de uma compra de uma passagem aérea. Ele foi atendido por um chatbot com IA e o chatbot inventou uma forma lá de devolução, certas condições de devolução que a empresa não tinha, não existia, tá? E depois o passageiro ele foi cobrar que isso acontecesse. A empresa quis negar, quis dizer não, isso aí não fui eu, foi a IA. Foi a IA. Foi IA, não fui eu. E ele acabou processando a empresa e ganhou, óbvio. Quem botou a IA lá, assim, IA não é uma coisa que do nada surge na rua que te fala, olha só, tu pode ter o retorno da tua passagem aérea desse jeito aqui e tá errado. Não, foi um chatbot com IA que a empresa colocou. E aí a empresa teve que, entre aspas, honrar, né? Teve que honrar a oferta feita pela IA. Então isso traz um certo risco para a própria empresa. E isso que o usuário nem tentou manipular, ele simplesmente conversou para ser atendido. E a gente já viu situações na prática em que um determinado chatbot desenvolvido para uma coisa específica, para um atendimento específico, de tu conseguir sair do script dele e ser atendido de formas para as quais ele não estava preparado para te atender. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, muitas vezes tu vai utilizar isso internamente para analisar documentos, por exemplo. Né? Que a graça da IA é tu usar para coisas que antes só o ser humano podia fazer e que um programa normal, entre aspas, tradicional de computador, não, cheio de aspas hoje, né, Guilherme? Estou gastando tudo minhas aspas. Sim. Vai me dar tendinite nos dedos de fazer aspas aqui. Isso. Num processo né? num processo de assim, tu vai processar documentos e coisas assim para fazer algum tipo de análise e para daí dar um conteúdo mais elaborado como saída do teu sistema e tal. E aí, de repente, tu não controla até mesmo os documentos que a pessoa pode mandar. Ela pode mandar uma imagem, as possibilidades de entradas impróprias, digamos assim, para subverter a tua IA lá dentro, elas aumentam substancialmente. Então, por exemplo, não é só mandar um chat, tu pode ter um contrato, tu pode ter, e essa é clássica, né? Tu tem um arquivo PDF lá que tu vai inserir para IA e tu pode ter comentários dentro do PDF, tá? Que não aparecem quando tu abre o PDF, mas que vão ser lidos pela tua IA quando estiver processando o documento, e lá dentro pode ter instruções. Então tu tem várias dessas possibilidades assim. Oi. Eu tava vendo, isso aí exatamente que eu tava falando, tava lendo hoje uma notícia bem recente que aquele aplicativo de organização, o Notion, ele tinha uma falha que permitia que Desse o tipo? cara subia para ele um PDF com fonte 1 branco e ele executava tarefas para exfiltração de dados. Então assim, para ficar num sistema super, né, utilizado aí, um baita no sistema que é o Notion, né? Não é um então assim, sisteminha qualquer. Então tu tem várias novas possibilidades, vamos dizer assim, de exploração de ataques em ambientes que não usavam IA, agora passam a utilizar IA e de alguma maneira interagem com input controlada pelo usuário. Né? Então, esse é um ponto a ser bastante explorado. Né? E Vinícius, a Brown Pipe consegue ajudar uma eventual empresa que tenha dúvidas sobre Claro, isso? sem dúvidas, Guilherme. É outro desses momentos de propaganda. A gente não é bom em fazer propaganda, mas a gente não combinou. E mesmo se a gente tivesse combinado, não tinha saído bom igual. Bom, o detalhe é o seguinte, Guilherme, sim, a gente tem como, além os nossos pentests, a gente já tem tradicionalmente no serviço de pentest de aplicações e tal, e cada vez mais a gente tem testado aplicações de clientes nossos que passam a ter IA integrada. Como a IA serve para tudo, ou para talvez há situações que nem precisaria IA, mas como
o hype do IA né, e como usar IA é uma coisa que chama, né, atenção para produtos e tal, a gente tem feito pentest cada vez mais em aplicações com IA, né, seja disponível diretamente para o usuário ou seja no back-end para daí dar um resultado para o usuário e tal, final, sem o usuário interagir diretamente com ela. E, claro, a gente tem começado a trabalhar nisso, a própria WASP já tem um top 10 para LLMs, específico para LLMs, mas que de certa forma também se aplica a outros modelos de IA, né, com algumas restrições e tal, e que a gente já vem utilizando para fazer os nossos serviços. Então, sim, se você desenvolve algum sistema e quer saber se ele está seguro, você já pode contar com os serviços de pentest da Brownpipe, e se ele tiver IA, você pode contar também que a gente também vai avaliar essa integração do seu sistema com o IA. Muito bem. Fechado a Muito bem. propaganda, Guilherme. Segue E adiante. a 9, saiba se vai usar um modelo comercial ou treinará o seu. A gente falou um pouco sobre isso também, mas ainda assim é uma decisão que você vai precisar tomar em algum momento, né? Uma decisão talvez mais Cara, organizacional aqui, estratégica, talvez, né? envolve aí um misto de tudo um pouco, porque não é trivial tu sair treinando um modelo sem mais nem menos se não tiver gente que entenda do riscado dentro da empresa. Uhum. Então, assim, muito cuidado com... Eu nunca mexi com IA, eu tenho um monte de desenvolvedor aqui que nunca mexeu com IA e nós vamos fazer um novo modelo de IA. Então, assim, muito cuidado, né? Então, tem que ter noção, tem que saber o que está fazendo. Tem gente que está estudando IA há muito tempo aí no mercado, Claro, claro. tá? Que não é de hoje. A IA não começou em 2022, tá? Então, muito cuidado com isso. E se sabe fazer prompt não quer dizer que sabe usar, sabe usar IA. Não, Tá? o teste de Turing lá de 50 era para tentar descobrir diferenciar uma É, máquina de um humano, né? os padrões de teste já mudou, mas enfim. Mas assim, o fato é que a decisão entre usar uma IA ou uma API de um modelo já apresentado já do mercado, um ChatGPT da vida, um GPT ou um Claude, Gemini, seja lá o que for, e usar as APIs dessas empresas para te fazer o fine tuning do modelo deles, para atender a tua demanda específica e tudo mais, é sempre uma possibilidade, é claro. E você também usar modelos já treinados, né, já com um certo treinamento, e a partir dali tu mesmo treinar, tu mesmo preparar esses modelos para a tua tarefa específica. Tu poderia, no Hugging Face, ou quem quiser olhar, tu pode inclusive rodar localmente, se tu tiver uma máquina com alguma quantidade de é o consegue rodar, é o que eu faço aqui, né, para Ou poder até na brincar com esses Amazon, né? modelos. As nuvens já estão disponibilizando também. Pode ser na nuvem, pode. Sim, há muitos anos a gente usava para fazer quebra de senha, né, Guilherme? Alguns serviços que a Uhum, gente tinha que fazer que sim. tinha quebra de senha, a gente gravou inclusive um episódio comparando, fazendo consegue catar aí essas quebras de senha. A gente fez um episódio sobre isso, a gente falou sobre os Não. custos na Amazon na época para fazer quebra de senhas. E usava justamente máquina com GPUs e tudo mais. Tá? Deixa eu ver Uhum. assim, ó. Uma dessa a gente acha aqui. Quebrando senhas, episódio 147 de Ah, 2018. tá. Tá? Então, essas máquinas que servem para machine learning, etc., a gente usava para fazer quebra de senhas lá, eventualmente, quando precisava para algum teste que a gente estava fazendo. Então, você pode pegar um modelo já treinado e a partir dele, né, fazer um fine tuning desse modelo e você mesmo rodar o modelo. Aí tem modelos de tudo quanto é tamanho, tá? Dá para escolher, assim, tem uma variedade muito grande, dependendo da tarefa que você quer fazer. E você tem a opção de treinar o seu próprio, né? Então, eu tenho um exercíciozinho que eu mostrei para algumas pessoas, mais para mostrar como é que funciona esse treinamento. Que eu peguei na verdade, até ali eu peguei um pré-treinado. Peguei um ResNet Uhum. da vida e fiz ele reconhecer a diferença entre cavalos, Ah, o mulas e cavalo, aham. zebras. O cavalo, mula e zebra. Então, uma coisa bem singela, bem simples, a partir do Computer modelo Vision, né? visão computacional e a partir do modelo já pré-treinado, né? Que tu ganha muito tempo fazendo isso. Então, daí tem a questão de fazer um modelo do zero e tal, mas são coisas que não são triviais, né? Então, para fazer um novo modelo para uma aplicação específica, você tem que ter pessoas que estudaram e que tem uma certa história aí na Os área de, limites, de né? estudo e tudo mais para conseguir fazer algo bem feito. Ou você corre o risco de ter alguns problemas. Dependendo de que você utilizar, por exemplo, o modelo comercial, pode não te dar explicabilidade, né?
Porque simplesmente Não é só, ficar, não, né? não é só quando você fala comercial, tu tá falando desses mainstream, aí, vamos dizer, Sim, GPT, ligar com uma API lá no teu isso, sistema. isso, ligar uma API lá e tal. Mas tu pode ter o mesmo problema com um modelo que dito, entre aspas, não comercial, que tu pode baixar e usar, tu pode ter o mesmo problema, Claro, tá? sem dúvida. Mas aí nesse você ainda consegue resolver, né? No outro, não. Não, tu consegue. Sim, tu consegue. Tu conseguiria. Entende? Para ambos. A questão é que se isso vai te servir, entende? Se tu vai querer confiar no que já está lá, no modelo. Uhum. Nas duas situações. Tu tens os modelos, a gente comentou eu acho que foi no café passado, a Suíça lançou aquele. Como é que é aquele modelo, aquele Sim, não treinado vou só me em lembrar dados do nome. abertos. Sim, aham, aham. Eu baixei ele aqui, parei que eu tenho. Eu baixei, eu tentei baixar. Eu não lembro se funcionou aqui. Mas tanto tens esse. Era um nome estranho em português era um nome estranho. Que em português não ficava muito legal. Sim, mas É o vá adiante. Apertos, Tá. tá? Então, assim, mesmo esse modelo, tu pode usar ele tal, como ponto de partida, etc. Ele foi treinado só com dados abertos, com base em dados abertos e tal. Aí, se tu quiser saber mais, bom, quais dados abertos foram utilizados para esse treinamento? Uhum. Vai ter que se informar. E esse aqui não é um modelo comercial, tu pode baixar ele e usar. Comercial no sentido pago, né? E aberto Sim. ainda por cima. Então, tu pode ter algumas dificuldades com relação a mesmo usando esse modelo aqui. Tá? Tá bom, e o último, Vinícius, então fica, né, a questão do treinamento e capacitação, né? E aí aqui é algo que tem a ver com proteção de dados também e com segurança, né? É uma das formas aí, um dos meios organizacionais, né? LGPD, por exemplo, traz lá as medidas técnicas e administrativas ou Uhum. organizacionais, e entre as administrativas e organizacionais, como a criação de políticas e um processo de gestão adequado, você tem a questão do treinamento, né? Que nem sempre é feito, né? Em proteção de dados é algo importantíssimo, porque a gente que trabalha na área, e vocês ouvintes, às vezes, que também estão, né, imersos nesse mundo, às vezes o que é óbvio para a gente não é para os outros, né? Muitas vezes o que é óbvio para a gente não é para os outros, né? E mesmo para Uhum. nós, às vezes, o que é óbvio, nós precisamos passar, muitas vezes, o cara acha chato, né? Uma perda de tempo, mas é algo importante, demonstra uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade a prática, boas práticas de governança que a empresa tem, ou seja, é algo que a empresa consegue demonstrar, né? Um eventual incidente ou eventuais eh, autoridades de supervisão, processos judiciais, você poderia demonstrar de forma fácil: olha, eu treino os meus funcionários aqui para, seja para proteção de dados pessoais e também para agora com a questão da IA. E veja que sensibilizar as pessoas para os aspectos éticos é algo bem importante também, né? No final das Uhum. contas, e a gente sempre bateu nessa tecla aqui, né? Eu acho que nunca foi tão importante assim o aspecto ético do uso de uma ferramenta, né? Porque são tantos os problemas envolvidos, né? Por exemplo, eu vou despedir 1.000 pessoas, né? Essa minha ferramenta é precisa, por exemplo, né? Ou ainda, eu vou substituir talvez o trabalho de milhares de pessoas. Essa ferramenta é precisa, ela é adequada. Eu tô realizando julgamentos, e aqui eu falo de julgamentos de uma forma ampla, não só julgamentos no judiciário, né? Mas assim, eu tô realizando julgamentos com base em critérios justos, né? Eu estou interferindo na vida das pessoas de maneira a causar danos excessivos na vida delas. Então, isso envolve conversar com as pessoas, inclusive até com os tomadores de decisão, né? Claro que a gente Uhum. sempre vai ter um impacto econômico do uso de uma série de ferramentas, né? E o impacto econômico, às vezes, vai ser a força dominante para que uma empresa escolha fazer uma coisa ou não. Mas assim, conversar, treinar, capacitar, envolve não só uma questão de você evitar incidentes, né? Ou seja, mostrar para as pessoas o que elas podem, o que elas não podem fazer, mas também, né, conscientizá-las e sensibilizá-las para os aspectos éticos. Eu acredito muito nisso, e aí fica como décima aí, Vinícius. Não sei se quer falar também alguma Não, última questãozinha dessa última. aqui, Guilherme, aqui tem toda a parte de proteção de dados que acho que já envolve tudo que é tanto equipe de analistas e
analista de negócio, analista de projeto e até mesmo o dia a dia da instituição, como tu colocou, que é as pessoas utilizando aquela questão do Shadow IT, né? Nesse caso, Shadow AI, né? As pessoas utilizando a IA para ajudar no dia a dia no trabalho, porque a empresa não comprou a ferramenta assim, mas tu entra de graça lá. Ah, Uhum. então, algumas empresas estão bloqueando isso, estão bloqueando acesso a essas ferramentas de IA. Mas bloqueiam o quê? Bloqueiam as principais, né? Mas tu acaba tendo esses agregadores, esses outros sites, que daí, no caso, se torna até pior, né? Isso acaba fazendo com que o usuário acabe buscando outras ferramentas para ajudar no dia a dia dele, que não essas como GPT, Cloud, etc. E aí ele acaba usando ferramentas até piores do que essas, com consequências ainda mais nefastas com relação ao uso dos dados. Então, é necessário que se treine os usuários, é necessário que a empresa tenha uma política muito clara de uso de IA e que ela diga quais ferramentas. E, gente, tem uma certa parte aí que é o seguinte, se ganha muito tempo com o uso de IA em termos de tarefas de escritório, tarefas repetitivas, tarefas de escrita, tarefas de codificação. E assim, as pessoas vão acabar utilizando, nem que seja no próprio celular. Elas vão acabar utilizando. Então, é melhor se atacar esse problema de frente, com conscientização, estabelecer quais são os limites de uso, o que poderia ser feito, o que não pode ser feito, e encontrar um equilíbrio, tá? Para que você possa proteger as informações da sua empresa, dos seus clientes, etc., né? E não ficar expondo o pessoal a risco desnecessário. Que daqui a pouco você não deixa a pessoa usar no computador, ela vai passar esse negócio para o pendrive, vai mandar por e-mail para ela mesma, para baixar no celular. Assim, tem que tomar muito cuidado, tem que saber o que está acontecendo e ter algum jeito aí de equilibrar isso. E, de novo, Guilherme, a Brown Pipe faz treinamentos de conscientização para os funcionários, para as equipes, etc. A gente também faz esse tipo de trabalho junto aos nossos clientes. Com professores de ensino superior, né? Que vai garantir aí também a Tá cheio de... excelência. Estamos cheios de propaganda nesse episódio, né? É. Não, mas são propagandas, assim, inofensivas, Lights. né? Tá, vamos lá. Lights. Então tá, pessoal. Agradecemos a todos, então, aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!